A gente segue tocando barco aqui no programa. Agora nós vamos conversar com o Dr. René Rodrigues, que é psicólogo do esporte. E o assunto, gente, níveis de consciência dentro do futebol. Como cada jogador reage a determinados estímulos. Como o jogador reage à cobrança. Como o jogador reage à disciplina tática que hoje é tão feroz no futebol brasileiro. Isso inibe o talento, isso inibe o instinto. E a gente vai entender aqui, o professor doutor René Rodrigues vai explicar pra gente. René, muito obrigado, bem-vindo ao programa. Olá, boa tarde aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Primeiramente, Fernandinho, é um prazer imenso estar aqui participando do teu programa, né? Uma referência para nós no jornalismo. Fico muito contente com o convite e espero que possamos ter um bom bate-papo aí, trocar essas ideias sobre o consciente do ser atleta, do ser jogador de futebol, né? Então, é um prazer estar falando contigo. Obrigado pela gentileza. Posso chamá-lo de René, né? Perfeito. Assim Legal. fica ótimo. Obrigado, doutor. A parada é a seguinte, cara. A ideia aqui é tentar mostrar para o nosso ouvinte como é que funciona o comportamento de um jogador, como é que são as reações de um jogador de futebol. Porque hoje, o futebol, ele passou por uma transformação, e hoje é uma realidade isso, mas o protagonismo passou a ser da ordem, da organização, da disciplina. Isso vai na contramão, principalmente do jogador sul-americano e do brasileiro, que sempre foi governado pelo instinto, pela emoção, pela imprevisibilidade. Como é que um jogador atravessa essa dualidade, René? Porque é o seguinte, o cara na Europa sai daqui moleque, vai ter a personalidade dele futebolística e como ser também moldada em outros valores, em outros costumes, e volta aqui para jogar na seleção brasileira com tudo que é praticamente oposto no que diz respeito ao futebol, tanto da mentalidade como da prática. Como é que os jogadores se governam e podem entregar algo melhor dentro desse quadro? Perfeito, Fernandinho, né? Dentro dessas percepções que a gente estuda do comportamento humano, né? Hoje a gente vê no futebol a precocidade do amadurecimento do jogador de futebol. Cada vez mais cedo os meninos estão indo para a Europa, né? Estão terminando a sua fase de formação, de desenvolvimento lá, né? E, de uma certa forma, no nosso ponto de vista, isso para o nosso futebol brasileiro afasta um pouco da nossa cultura, né? Cada vez mais cedo os jovens com 16 anos estão assinando seus contratos e as coisas estão invertendo, né? Com 18 anos a primeira coisa que ele faz é comprar um carro, né? Então a realidade do futebol ela é um pouco complexa, ela é um pouco diferente, né? E um dos nossos trabalhos dentro da psicologia, né, é justamente trabalhar esse atleta da base, para ele ter a noção da raiz que ele cultiva, né? Da onde ele veio, para onde que ele vai e quais são os planos futuros, para ele ter essa regulação emocional e poder lidar com esse mundo do futebol, né, Fernandinho? Tu sabe muito bem que, às vezes, o mundo do futebol ele é vistoso para nós, que somos torcedores, que amamos o futebol, mas dentro do meio do futebol ele é bem, como é que eu posso dizer, bem intenso, bem complexo, né? E às vezes até aterrorizante, porque eles passam realmente por um processo de formação, às vezes, acelerado, né? Eles são impedidos de ter uma vida normal, vamos dizer assim, né? De conviver com a família, de conviver com os amigos, de ter aquela relação dentro de uma escola que qualquer criança normal faz, porque realmente a rotina deles é bem diferente da nossa, né? E nós, como um conceito cultural, a gente não quer saber o lado ser humano do jogador. A gente só quer que ele entre e represente o nosso país e performe da melhor maneira possível. Obviamente, a gente não vai nem entrar nas questões altos salários, condição de vida, né? Porque isso é um outro viés. Talvez o nosso bate-papo aqui é muito mais para entender esse lado emocional do jogador, né? Para tentar entender como é esses desempenhos e como o fator psicológico pode influenciar na vida desses atletas, né? Porque o que a gente observa hoje, René, é que o jogador
principalmente o atleta brasileiro e os que voltam do exterior aqui, que é a grande discussão no futebol brasileiro, a gente há instantes atrás falou sobre essa falta de identidade, e uma coisa muito apontar, falta de identidade com o torcedor, o desinteresse da população em relação à seleção brasileira, mesmo estamos aí há 50 dias numa Copa do Mundo, menos de 2 meses, que o jogador ele hoje funciona no automático. Você vê dessa maneira, o jogador ele vem sendo moldado a funcionar no automático, a ousadia e a percepção, a possibilidade de romper com essas regras estabelecidas, ela está sumindo no jogador de futebol? A minha percepção, né, Fernandinho, é que sim, mas... Dentro desse viés de psicologia, né? Não só da parte tática, mas esse viés para poder reagir, esse limite que a tática impõe. A cobrança nesses jovens jogadores, né, ela é muito grande, né? A gente acompanha o futebol, eu trabalho com futebol, eu sei muito bem como funciona dentro de uma base de futebol. Cada comissão técnica tem a sua maneira de trabalhar, né? Cada treinador quer impor o seu sistema de formação, né? E tudo isso influencia, sim, no comportamento do jogador, né? Às vezes a gente pega uma faixa etária aí de 15, 16 anos, o futebol está extremamente tático. Ele não tem mais aquele lúdico, aquele atrativo, o drible, né, a jogada individual, que é da nossa cultura, do nosso futebol brasileiro, né? Então, essa castração, vamos dizer assim, do nosso futebol, ela já vem da base, vem se moldando com o passar do tempo, e cada vez mais é isso, né? Eu vejo que hoje em dia o futebol, além, né, do tático e da forma física, né, ele é muito mental, né? E isso é porque a cobrança ela é extrema, né? A gente sabe, tem relatos aí que se o teu time sub-15 não performar bem durante tal competição, eles fazem uma limpa no plantel, né? E isso faz com que o pensamento daquele jogador se volte somente para o básico, né? O que o treinador me pediu, eu vou fazer. Ele me pediu para eu cobrir aqui o ponta está fazendo o papel de lateral, ele vai seguir até a linha de fundo. E aquele poder de criatividade dele é pouco explorado. E isso automaticamente vai sumindo. Óbvio que o talento existe, mas tu está se moldando porque tu está trabalhando em cima do medo. Eu vejo muito o trabalhar em cima do medo, algo que castra esses jovens talentos de fazer aquilo que quer. Sabe, o lúdico do futebol. Por que a gente é apaixonado por futebol? Porque a gente ia para a escola, queria jogar, queria brincar, queria ganhar do outro, se divertir. O futebol hoje não. A gente não vê mais tanto isso como antigamente, né, Fernandinho? Esse é um ponto de vista que eu tenho, mas pelas informações que a gente tem com colegas de outras bases, é exatamente isso, né? Tu vai numa direção, hoje é muito mais comercial, né? Muito mais... produzir jogador para vender, visão do lado financeiro e acaba esquecendo do lado ser humano, que é desenvolver o futebol para nos dar alegria, porque o futebol para nós é alegria, né? Eu estava escutando o teu programa antes e os teus ouvintes estavam falando exatamente isso, não tem essa questão de orgulho, de pertencimento ao nosso país, porque o futebol ele está automático, né, Fernandinho? Eu vejo assim, né? Tá, às vezes até chato de ver. Ô Renê, essa nossa conversa foi baseada, eu vou dar o crédito aqui no Instagram do rios.futebol, que ele trouxe essa observação que o jogador hoje pode ser colocado como uma marionete, que ele depende do pensamento e das decisões de outro. Isso subverte até a própria natureza do futebol. E ele aponta 7 níveis aqui de observações em relação a essa situação. E eu vou pedir licença aqui para o Rios Futebol de citar, né, a fonte de quem gerou essa nossa intenção dessa avaliação psicológica dos jogadores. O nível número 1 que ele aponta: o jogo preso ao sistema, só corre atrás da bola, não questiona nada, faz o básico, acredita que isso é jogar bem, não cria, só executa o que ensinam. Você percebe esse tipo de jogador? Até acho que na minha fala anterior foi exatamente Sim. Em cima disso que eu abordei, né? É o que eu enxergo, sim, né? Porque a competição entre eles é muito grande, né? E todos ali têm o mesmo sonho, que é se tornar um jogador profissional, né? E acaba se submetendo às instruções que são passadas, né?
E eu não vou entrar no quesito aqui se isso é certo ou errado, né? Mas é futebol, né? A gente vive no país É do contra a futebol essência, né, doutor? e eu vivo com essa percepção de que, sim, nós somos o país do futebol, né? A nossa alegria é o futebol, é a programação de família, é as recordações do passado. Eu estava escutando o teu programa antes e cada história resgatava um certo período, 94, 98, 2002, né? E nós, como torcedores e trabalhando com futebol, né? Eu tenho certeza que talvez a gente, em determinado momento, até criticou o quadrado mágico, né? E a gente vai estar sempre criticando a seleção nacional porque é ela que nos traz alegria, né? E essa castração, esse jogo preso que eu vejo entre as comissões, né? É pela questão rendimento. Tu é cobrado. Se tu não performa, tu não serve. Então, automaticamente, se eu tenho esse tipo de pensamento, a minha confiança vai estar voltada a produzir aquilo que o meu treinador pede. Eu não vou estar improvisando aqui, porque se eu improvisar, eu posso estar correndo risco de sair do time. É uma questão de hierarquia, posso colocar assim, né? Perfeito. Hierarquia, né? Total, né? Porque a gente aprende, a gente obedece aqueles que estão à frente desse projeto e qualquer coisa que ele falar, para mim, é lei. Né? E é assim que o jogador pensa. Até porque essa insubordinação, entre aspas, coloca em xeque a autoridade e muita gente não consegue ver esse questionamento como algo positivo, vê apenas como algo de falta de, me foge a palavra, mas falta de respeito às normas, né? Uma insubordinação com as normas. A gente segue aqui nessa avaliação do Rios Futebol que ele fez. O jogador sente que tem algo errado, percebe que só correr atrás da bola não é suficiente, mas ainda não entende o que falta. É a luta do instinto com o comando. Isso você percebe na prática, no dia a dia? Os jogadores da base sofrem com isso? Sim, Fernandinho, está muito relacionado à confiança. Né? A gente identifica. A gente não forma, a gente não incentiva a confiança, a gente incentiva a obediência? Eu percebo que sim, né? Porque o que a gente trabalha em cima da confiança? Tu está ali para te divertir primeiramente. Né? Às vezes os jogadores esquecem que o futebol para ele ainda é uma diversão. Né? A gente questiona muito a questão performance e relaciona muito isso à confiança. Se o jogador está bem, ele consegue performar. Se ele não está bem, ele não consegue performar. Dentro dessa situação que tu trouxe para nós, né, o se sentir errado no jogo é não se sentir confortável. E qualquer atitude que ele tem dentro daquela partida, ele pode ser julgado. Então, logo se a gente não identifica e não trabalha essa questão da saúde mental no esporte, que é algo que é um tabu que a gente vem quebrando, né, Fernandinho? Já se passou aquele período que o psicólogo era para maluco, né? A gente trabalha performance, a gente auxilia na performance, a gente não consegue separar o ser humano do ser atleta, né? Se ele estiver bem em casa, as coisas vão fluir dentro do campo. Se ele estiver com alguma situação inconveniente, vai atrapalhar, é inevitável. E a confiança faz parte disso. Se eu chego na partida, eu acerto o meu primeiro passe, o segundo já sai melhor, o terceiro já sai melhor. Agora, se eu já erro logo de cara, eu já fico assustado, já fico com medo, e o medo de jogar pode se tornar um sinal de ansiedade. A ansiedade a gente sempre vê como um vilão, né, Fernandinho? Mas ela também é responsável por nos deixar em alerta. Então, a gente tem que ministrar essas emoções para se sentir confortável dentro da partida e não se sentir errado dentro do jogo, né? Estamos conversando com o Dr. René Rodrigues, que é psicólogo do esporte, avaliando aí níveis de consciência dos jogadores, principalmente na base, e essa dualidade que existe entre o instinto e a regra, o controle. Em outro momento, doutor, o atleta para de aceitar tudo dentro do jogo, ele começa a pensar por conta própria, é o insubordinado, né? Questionar incomoda, mas é o que faz você ser diferente. Hoje, a base onde o senhor trabalha, onde você milita, ela incentiva o diferente ou não? Da minha parte que me cabe, né, Fernandinho, eu sempre incentivo.
Sim, mas uma percepção de uma maneira geral que você tem dentro da realidade do esporte, não só dentro da sua realidade, mas de uma maneira geral. Se incentiva a rebeldia ou não? A rebeldia que eu digo na maneira de se jogar, não um comportamento pessoal. Eu acredito que sim, e também a gente tem um exemplo em cima disso, Fernandinho, né? Acho que os nossos ouvintes vão saber quem a gente está falando, do jogador lá do francês, o Cherki. Ele teve até um diálogo com o Pep Guardiola sobre isso. Né? Que o Guardiola é extremamente sistemático. Controlador. O Shaqiri, exato. E o Shaqiri, ele não cumpre muito o que é pedido, né? Ele é um jogador irreverente, né? E dentro trazendo para a nossa realidade aqui do nosso futebol brasileiro, né? Volta e meia a gente tem algum talento rebelde surgindo. Então, isso mostra que sim, eles são incentivados, né, dentro da disciplina de cada instituição, mas eles são estimulados sim a fazer algo diferente. Porque jogador normal a gente tem bastante, né, Fernandinho? Então, quando surge alguém novo, a gente fica naquela expectativa. E se está surgindo, é porque ainda é trabalhado na base. Então, o questionar vai muito da personalidade do jogador. Né? Por mais novo que ele possa ser, ele já está se tornando uma personalidade. E como que ele vai explorar isso? Ele vai ser mais autêntico, ele vai ser mais inibido, ele vai ser mais extrovertido? Tudo isso a gente vê como um crescimento do ser humano para poder fazer aquilo que tira ele do padrão normal, né? De ser o virado louco, o louco para poder performar, para fazer algo diferente, para chamar a atenção. Então, dentro da nossa cultura do futebol brasileiro, eu acredito sim, né, visto os nossos talentos, que por mais que a gente possa questionar, eu vejo que tem muita gente boa aí para nos representar dentro do futebol, né? Cada vez mais, doutor, se fala que o mental é fundamental na construção de um atleta diferenciado. A mente constrói e ela também destrói. O que diferencia aí? Nossa, isso é algo tão grande, né? Que a mente constrói e a mente destrói. A gente acompanha o futebol profissional e a gente vê que em nível de força física, técnica, eles são equiparados, tá, Fernandinho? O que diferencia um atleta do outro realmente é o mental. A gente brinca que na hora da semana do treino ali é 90% físico e tático e 10% mental. Só que chega na hora do jogo esses papéis se invertem. Por quê? Ali é autoconfiança, saber controlar as emoções, ter uma concentração, né? Ser resiliente, né? Ter uma motivação para jogar o futebol. E isso tudo se traduz dentro do campo. Né? E então, essa mesma mente que pode nos auxiliar a crescer dentro de um jogo de futebol é a mesma que nos sabota. E nós, como seres humanos, somos peritos nisso, né, Fernandinho? Em sabotar, em autossabotagem. Eu costumo brincar com os meus pacientes e falar com eles a respeito do tempo. O nosso tempo ele tem 24 horas no dia, né? Se a gente faz 23 horas e 55 minutos do nosso dia produtivo, bom, legal, ok. Agora, se os últimos 5 minutos não der tão certo assim, o resumo do nosso dia vai ser que o nosso dia não foi bom. A gente é craque em sabotar a nossa mente. A gente valoriza muito os nossos erros e esquece das coisas boas que a gente faz. E dentro de uma partida do futebol, isso é instantâneo. Né? Porque o jogador, se a gente for fazer... Tem estudos que já fizeram e trouxeram esse dado, né? No jogo de futebol, o jogador ele fica em posse ali no máximo 2 minutos e meio de posse de bola. Ele toca na bola só esse tempo. Exatamente. Então é uma decisão que tu tem que tomar em segundos. E se tu estiver bem, se tu estiver ministrando a tua regulação emocional, se tu estiver focado, concentrado, só tem a tendência a crescer dentro da partida. Né? E a gente esquece que o jogo de futebol ele tem 90 minutos. Né? Então é muito pouco para a gente ter a posse da bola e ter que tomar uma decisão. E tu vai tomar as melhores decisões se tu estiver focado, concentrado, com a regulação emocional equilibrada para poder tomar a tua atitude que tu quer, né? Numa leitura geral mais ampla, nós estamos conversando aqui com o Dr. René Rodrigues, que é psicólogo do esporte, de uma maneira mais macro, mais geral. Você vê que os treinadores
principalmente na formação, eles preferem esse jogador que tem essa liberdade de consciência, de tomada de decisão, ou eles preferem o jogador que eles controlam melhor? Preferem o jogador que eles controlam. Por quê? Até porque, isso, pelo que você está falando, é maléfico. Isso, e é por esse lado, viu, Fernandinho, porque o treinador, às vezes, ele quer mais se sentir seguro dentro do trabalho dele do que ter novas possibilidades de... Não é o técnico que tem que passar no psicólogo, né? Trabalho com a comissão técnica é bem complexo, viu? E a gente consegue trabalhar com o aval deles. Se não tiver o aval da comissão técnica, do treinador principalmente, o trabalho ele fica um pouco mais complexo. Mas é possível, sim, a gente enaltece, Fernandinho, treinadores de fora, porque eles vêm aqui e não vêm identidade, eles escalam os meninos. E o torcedor brasileiro ele já tem uma resistência um pouco maior com isso, e eu vejo mais pela questão formação do que qualquer coisa. Né? A gente tem exemplos aqui dentro do nosso futebol. Se a gente quer pegar aí o centro de referência, que é São Paulo, o Abel investe muito nos meninos, né? Tanto é que o Palmeiras, a academia do Palmeiras é uma referência para todos da maneira como trabalha, né? Aqui no sul, de onde eu falo, o Luiz Castro agora está lançando muitos jovens, né? Já o outro técnico argentino está aprendendo um pouco mais, mas tudo é momento de futebol, né? E então, quando a gente fala em momento de futebol, o treinador ele vai querer salvar o dele. Infelizmente é assim, né? Então, o que for melhor para ele, que for mais seguro para ele, ele vai utilizar. Se ele é um treinador com perfil que arrisca mais, né? A gente pode, sei lá, citar qualquer um outro aí, as coisas têm a tendência a serem diferentes. É interessante que a gente vai elencando, a responsabilidade vai saindo do jogador, passa para o treinador, e para o treinador ter paz e fazer o que é melhor, passa pela gestão, pela segurança do projeto, do que é feito. Uma curiosidade, o treinador procura o psicólogo, porque a gente fala que o jogador tem que ter esse trabalho com o psicólogo e tal, mas a pressão do atleta, é lógico, cada um dentro das suas responsabilidades, mas ela é tão grande para o treinador, para a comissão técnica, como é para o atleta. E você percebe que há essa aceitação ou é uma restrição? Há uma restrição em relação também a própria o treinador aceitar esse auxílio que a psicologia hoje funciona como uma ferramenta grande de auxílio? Poderia ter respondido essa pergunta, Fernandinho, desde a Copa de 50, né? Onde a Copa de 50, todos recordam que foi Maracanaço, né? Sim. E em 54 a gente vivenciou um momento conturbado, e em 58 foi o primeiro psicólogo a trabalhar numa seleção brasileira, né? Já inserido dentro do contexto esportivo. Mas essa aceitação, Fernandinho, eu vejo com bons olhos, tá? Os treinadores... Mas ela existe? Você percebe que há essa procura, esse tabu foi derrubado? Derrubado completamente, eu acredito que não. Porém, a gente entra na questão estudos, né? A CBF agora, com essa escola de treinadores, né, com a certificação para tu poder trabalhar... A CBF Academy, né? Exatamente. A CBF Academy, ela tem disciplinas voltadas para psicologia, e muitos treinadores não tinham esse conhecimento. Então, eu não posso bater o martelo aqui contigo se o treinador ele tem abertura ou não ao nosso trabalho da psicologia. Às vezes, realmente, é falta de conhecimento da área, e como o psicólogo pode auxiliar ele no trabalho dele, né? Então, essa barreira com essa nova metodologia que está sendo implantada nos treinadores brasileiros, a aceitação do nosso trabalho ela está evoluindo. Não vejo ainda como o boom da nossa área, vamos dizer assim. Temos muito chão para colher, temos muitas coisas para plantar, mas eu vejo uma aceitação maior do que há 8 anos, quando eu comecei a trabalhar com futebol, né? O treinador estrangeiro, ele é mais aberto a isso? A gente tem muitos treinadores estrangeiros aqui no Brasil. Isso também pode ser uma das diferenças entre o sucesso e o insucesso nessa relação que se criou aí dos estrangeiros, tendo esse destaque no futebol brasileiro, os treinadores? Sim, Fernandinho, ótima colocação.
porque a cultura de futebol deles é diferente, né? A gente vê essa escola portuguesa, quando tu morou lá, tu sabe muito bem como é, né? Ela é uma escola diferente, onde a gente pega as coisas positivas, né? Meu curso de psicologia do esporte, quando eu fui me aprofundar no futebol, uma das referências era um psicólogo do Benfica. E esse psicólogo do Benfica começou a criar esse departamento de psicologia lá em 92. Ou seja, 3 décadas. Não é novidade, né? Não é novidade para eles. Eu tenho certeza que o Abel, o Luiz Castro, os outros portugueses que aqui estão, né, eles trabalham com psicologia. Conheço a psicóloga do Palmeiras, sei que ela tem contato direto com o Abel, né? Aqui o Luiz Castro chegou, contratou uma profissional também para trabalhar com um grupo de profissionais, porque na base, né, Fernandinho, na base é obrigado a ter psicólogo. Agora, no profissional, não, né? Então, a base trabalha com psicólogos pela questão clube formador, né? Tem que ter um trabalho. É uma exigência para você ter o certificado, né? Exato, né? Então, aí o nosso trabalho ele foi empurrado, vamos dizer assim, à força. Tu quer ser clube formador? Não foi por aceitação, né? Foi por imposição. Exatamente. Então, esses jogadores que estão sendo formados agora, eles já têm a cultura de estar com um psicólogo dentro do clube. Talvez os mais antigos, tenham alguma resistência, né? Mas os treinadores de fora, sim, têm essa percepção do nosso trabalho, o quanto a gente pode auxiliar eles, né? Como tu falou aí, eu gosto muito desse termo, né? A psicologia é uma ferramenta, sim, né? Para auxiliar o desenvolvimento dos atletas, tanto na formação, como para eles poderem performar em alto rendimento, né? Então, treinadores de fora têm uma aceitação melhor. Eu gostaria também de contextualizar uma situação que está acontecendo, clara, e esse fim de semana ela pode se repetir. O que está acontecendo com o Roger Machado no São Paulo? É uma situação inédita, uma pressão emocional enorme. O Roger foi jogador, hoje é treinador. Aonde o cara se agarra psicologicamente para continuar, seguir em frente? Eu acho que eu tenho uma autoridade para falar sobre o Roger, que eu vivencio, torci muito por ele no meu time de coração aqui, torci por ele como treinador da minha equipe e também no co-irmão, né? O Roger tem uma história muito linda aqui no Rio Grande do Sul, né? E eu não acredito que a gente não precise entrar na questão racial. Não, longe disso, não houve nenhuma, eu não vi nenhuma manifestação racial da torcida do São Paulo, conforme levantarem algumas, isso seria uma inverdade, uma injustiça com o torcedor do São Paulo. O que eles não estão tendo é a paciência desportiva, o comportamento desportivo, porque o Roger está pagando uma conta que é a insatisfação com a demissão do técnico anterior. Perfeito. Ele está pagando uma conta que não é dele. É que justamente, né, Fernandinho, eu quis dar esse embasamento porque às vezes as pessoas misturam as coisas, né? O Roger, ele pode e deve ser criticado como qualquer outro profissional, né? Mas eu também, eu acompanho de longe, né? Mas como a gente trabalha com futebol, a gente está sempre em volta das notícias, sempre em volta do que acontece dentro do mundo do futebol. E eu te confesso, cara, que realmente eu não sei por que tanta essa cobrança em cima do Roger em relação a isso, né? Esportivamente a equipe começou rendendo, né? Agora deu aquele é normal, faz parte. Exato, né? E a cobrança ela é muito grande em cima de um ser humano. É isso que eu me apego, né? É nesse ponto que eu quero tocar. Embaixo da camisa tem gente. Exatamente. E eu vejo que ele está em equilíbrio emocional ainda, né? Eu realmente não sei o quanto ele aguenta, porque às vezes são críticas pesadas em cima de algo que até a fala dele é a motivo de... Doutor, com licença, ele, na minha visão, por amor próprio, ele tinha que ter saído. Por amor próprio, preservação. Saúde mental. Perfeito. Saúde mental. Fernandinho, então, eu confesso que o tanto que eu amo o futebol, eu não me lembro de ver algo parecido, né? Em cima de resultados. Se chegou aqui, enfim, cultura do futebol brasileiro, 7 derrotas seguidas, tá, vamos trocar o treinador. Mas não foi isso que aconteceu, né? Então, essa é uma pergunta bem complexa, porque realmente é algo, ao meu ver, né, fútil,
que até uma fala dele criticam, né? O Roger, ele sempre foi... aqui no Sul a gente acompanha ele bem de perto, então todas as entrevistas do Roger é nesse tom. A gente pode entrar no conceito se ele poderia simplificar ou não. É mais ou menos como o Tite, a mesma coisa, a maneira de se comunicar poderia ser alterada. Ela cria uma resistência, uma questão semântica, eu acho. Né? Cria por uma questão semântica. Isso nos leva, René, a uma outra discussão. A história do torcedor porque paga ingresso pode tudo. Eu acho que não, existem limites. Você pode protestar, vaiar e tal, mas... E aí a gente chega àquela velha conclusão, que gostaria até de avaliar isso com você, que o futebol é o divã mais barato que existe no planeta. Hoje o ingresso está um pouco mais caro, mas você paga um ingresso lá e você desconta suas frustrações, seus desamores, sua falta de alegria, e ao mesmo tempo você tem a possibilidade de ter... Você sair do estádio diferente que você entrou em caso de sucesso, em caso de vitória, em caso de conquista. Como que você vê essa situação, essa afirmação que a torcida, o futebol é o divã mais barato que a sociedade encontrou? Entenda isso para o nosso contexto do futebol, tá, Fernandinho? Eu vejo que o nosso povo está doente. Porque eles acham e acreditam que o futebol é terra de ninguém, que é uma terra sem leis. Que a gente chegar lá e descontar todas as nossas frustrações, as nossas emoções, a gente sai dali aliviado. Tem gente que acontece isso, né? A gente é torcedor, é paixão, só que eu não vejo nada de positivo nessas manifestações, porque não são manifestações pacíficas, né, Fernandinho? Ninguém quer que chegue um torcedor na porta do teu carro e faça uma cobrança em tom de ameaça, porque as cobranças isso está se tornando rotina. A cada rodada do Brasileiro é um clube que sofre esse tipo de ameaça. E por que a gente está vivendo essa complementando, me desculpe interrompê-lo, por que está se multiplicando essa ameaça dessas tribos que são localizadas, que são as torcidas organizadas? Esse aglomerado de pessoas teoricamente com o mesmo propósito? Impunidade. No momento que a gente conseguir julgar esses ditos torcedores, fantasiados de torcedores, e aqui vocês podem entender esse fantasiado da maneira que acharem melhor. A gente não vai longe, né? Se não tiver punição, vai seguir acontecendo isso. E também tem uma participação dos clubes, tá, Fernandinho? Os caras abrem o portão, né? Permitem a entrada. Exato, eles permitem isso, né? O jogador ele não tem mais segurança. É aquilo que eu falo, o jogador ele não é visto como um ser humano qualquer, ele é visto como um super-herói. Né? E essas demandas violentas, tá? Ao meu ver, são violentas, não vão mudar o resultado da próxima partida. Perfeito, René, isso que eu queria colocar. Mesmo, nós viemos aqui para apoiar. Só a presença, qual a consequência que isso tem? É lógico que vai depender de cada ser humano. Mas eu não vejo benefício nisso, eu vejo dificuldade e sofrimento para o atleta. Que impacto isso tem mesmo, essa visita, como dizem, cordial quando acontece? O cordial, eles conseguiram achar um termo, né? Uma visita cordial, eu acho que esse é o termo. Nunca vai cordial. Eu tenho certeza já é intimidatória, né? Por si só, não, por natureza. Eu tenho certeza, Fernandinho, que se eu chegar no meu consultório, tiver alguém aqui na minha porta esperando para falar, tá, e aí, o teu trabalho não está dando resultado, eu acho que eu vou me sentir confortável com isso. Chegar aí na Bandeirantes com um protesto para ti porque não gostou de uma fala tua, tu acha que tu vai mudar a tua percepção por causa desse protesto que esteve ali na porta? Isso prejudica ou beneficia o desempenho? Se não vai na dor, vai no amor. Se não vai na dor, tem que ir no amor. Se não vai no amor, vai na dor. Prejudica. Não tem benefício nisso. Não tem nenhum benefício nisso. Nenhum. Nem motivacional, tá, Fernandinho? Que às vezes eles acham que
o time sofreu um protesto e no domingo ele ganhou, foi por causa do protesto. Não é por causa do protesto. O jogador, ele trabalha bastante, tá? A gente julga, mas o jogador, a rotina dele é bem pesada. Tá? Qualquer um sabe e pensa que pode ter um nível técnico desses jogadores que estão em alto nível, né? E muitas falas deles, às vezes, são confundidas. Quando o jogador reclama que não passou o aniversário do filho junto, é porque ele tem sentimento. Ah, mas tu ganha milhões. Não interessa. Filho é filho. Tu tem o teu amor pelos teus. Tu joga o futebol por amor. Tu escolheu a tua vida, a tua profissão é ser jogador de futebol. E ali tu te dedica a ela. E o torcedor, ele é passional. Se tá tudo bem, aplausos. Se tá tudo mal, é vaias, é xingamentos, é protestos. Nós passamos do ponto de tolerância. Nós, quando eu digo torcedores, me incluo nisso. Mas esse comportamento que a gente está vendo aí, mais agressivo, mais invasivo, já se passou da linha vermelha? Passou. Enquanto a gente não gostaria e nem gostaria de ter esse tipo de pensamento. Mas, Fernandinho, ao meu ver, enquanto não aconteceu uma tragédia, isso não vai parar. Tá? Porque tem relatos de violência, tem brigas, né? Mas infelizmente, eu não vejo outra mudança a não ser algo bem, bem triste acontecendo na nossa história do futebol. Então, infelizmente, nessa situação, eu sou pessimista. Trabalho muito com a psicologia positiva, né? Eu penso sempre nas coisas para o bem do jogador, mas eu não vejo outra solução para isso se não começar a ter penas, né? A punições. Então, vamos entrar numa questão um pouco política dentro do futebol, né, Fernandinho? Não tem como eu te responder essa pergunta sem entrar nesses méritos. Se as federações, se os superiores tribunais da Justiça do Esporte lá punissem os torcedores, né, fizesse algo mais ríspido, acabaria. Então, a punição, eu vejo ela como o único meio para isso parar, né? Não é que o jogador viva numa bolha, ele não pode ser criticado. Não, não é isso. Mas que jeito está sendo feito isso, né? O protesto pacífico, ele nunca é pacífico. Tu sempre vai ver alguém apontando o dedo, alguém mais agressivo, alguém com a fala um pouco mais violenta. Não existe protesto pacífico 100% dentro das torcidas, né? E eu vivo... Desculpa, fala, Renê, perdão. Não, se quer fazer um protesto pacífico, bota uma faixa. Pronto, né? É assim, né? Não canta, vai pro estádio, não canta. Isso aí o jogador sente. Nós estamos conversando com o Renê Rodrigues, psicólogo do esporte, e é uma coisa interessante que você está falando, Renê, porque parece que o insucesso do jogador tanto faz para ele, tanto faz como tanto fez. E ao mesmo tempo, o torcedor tem a percepção que o jogador tirou algo dele. Por que essa projeção tão massiva, tão influente, tão forte hoje do resultado na percepção do torcedor de felicidade ou infelicidade? Mais cedo tu estava falando, né, Fernandinho, questionando o teu público aí da paixão pela nossa seleção nacional. Sim. Novamente, né? Eu vejo que o brasileiro, se a gente vai botar uma escala de amores, assim, muitos vão botar o seu time do coração em primeiro lugar. O futebol é apaixonante, nós vivenciamos o futebol, nós tivemos sonhos com o futebol. Mas não está se criando uma dependência muito grande do sucesso, do insucesso do time para ser feliz? Exato, Fernandinho, exato. Misturou as coisas. As pessoas estão misturando as coisas. O teu dia vai ser bom se o teu time ganhar. Se o teu time não ganhar, o teu dia não presta. É isso que tu quer para a tua vida realmente? E as tuas outras coisas que tu tem que fazer? Tu vai descontar no serviço a raiva porque o teu time perdeu? Então, mas por que se dão o direito de descontar no jogador? Não tem porquê, né? Não existe essa possibilidade, né? Descontar no jogador.
É uma frustração. E pode ter certeza, viu, Fernandinho, trabalhando com muitos atletas já, todo jogador quer ganhar. Sim. Todo jogador quer ganhar, todo jogador quer ver a torcida feliz. Mas, infelizmente, é um jogo que tu compete contra uma outra equipe. E Né? por que não permitem que isso aconteça? Porque o torcedor hoje não vê essa possibilidade real que no futebol alguém ganha, alguém perde? Eu vou te responder o que um jogador me falou uma vez. Esse torcedor vem aqui reclamar porque ele é frustrado. Eles têm essa capacidade. Tu pode perguntar para os boleiros que tu tem o contato deles, tudo aí, tu vai ver. Esse daí é torcedor frustrado. O que é o torcedor frustrado? Sonhou em ser jogador de futebol, não conseguiu, agora está aqui me corneteando. Né? Então, o torcedor ele pega tão pesado com o jogador de futebol, né, que se ele tivesse essa vontade toda para outras questões dentro do nosso país, nós estaríamos em outro patamar. Então, essa cobrança em cima do jogador, ela só vem a atrapalhar o desempenho dele, vendo pelo lado mental, né, Fernandinho? Porque mas não dá para desassociar o desempenho, mas não dá para desassociar o desempenho físico do contexto mental, é impossível. Exato. E o jogador sente, né? E o jogador sem confiança, ele não vai conseguir produzir tudo aquilo que ele pode, né? Então, se o torcedor, infelizmente, essa é a minha percepção e muitos compartilham com ela, né? Se o torcedor acha que um protesto na beira do CT vai fazer o time jogar melhor, desculpa, meu amigo, está enganado. Não vai resolver. Legal. Muito obrigado. O tempo está passando, René. A gente poderia levar esse papo mais a fundo, mas não vai faltar oportunidade para a gente desenvolver isso mais. Mas fica muito claro o que você deixou explícito aí nas suas palavras. Não adianta esse movimento que nós estamos vendo. E o mais perigoso disso é a gente começar a normalizar esse tipo de protesto que está acontecendo a cada rodada e todos os times estão sofrendo com isso. Mesmo aqueles que ganham, em determinado momento, o menor tropeço, ele não é perdoado. Então, infelizmente, nós estamos caminhando por uma situação crítica e acho que a gente já passou do limite no futebol há um bom tempo. René Rodrigues, doutor René Rodrigues, psicólogo do esporte, obrigado pelo seu papo. Alguma consideração final, René? Olha, somente agradecer, né? Fico à tua disposição. Quando precisar, estamos aí. Falo aqui da nossa cidade Bagé, terra do nosso lateral branco, né? Campeão mundial com a nossa seleção. Então, eu fico muito feliz em estar participando e conversando contigo, né, Fernandinho? Então, assunto eu sei que não falta, né? A gente tem o tempo aí, mas fico à tua disposição para o que tu precisar, né? Estamos aí. Muito obrigado, doutor René Rodrigues. Um abraço grande. Até a próxima, René. Um abraço. Até mais. Valeu.